Oi pessoal, tudo bom? Tio Flávio aqui de novo. Hoje eu vou falar de um filme que na realidade eu vi ontem, um filme que foi lançado sexta-feira, um outro filme de guerra, dessa vez sobre o Vietnã. É um filme diretor Todd Robinson, é um filme que foi filmado em Atlanta, Costa Rica e Tailândia, filme sobre o Vietnã. Encontra muitos artistas famosos, muitos deles idosos, porque é um filme sobre o Vietnã, é um filme que que se passa em 1999, mas que foi filmado recentemente, 2017 a 2019. Entre os artistas você encontra Sebastian Stan, Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris, do Top Gun, Samuel Jackson, Jeremy Irvine, e Peter Fonda, também muitos lembram da minha época, então, de qualquer maneira lembram dele no Easy Rider, que também nos deixou ano passado, faleceu em 2019. Bom, vou deixar vocês verem um pouquinho do trailer do filme e já volto para falar um pouco mais, ok? Até já, já volto já. Operation Abilene was one of the bloodiest battles of the Vietnam War. Everybody down! An entire company nearly wiped out. We are taking fire! Prayed for a miracle. One came. His name is Pitts. Pitts saved lives. We put him up for the Medal of Honor. But he never got the medal. Justice delayed is justice denied. The Medal of Honor is the highest recognition of military valor there is. You'll prepare a full decorations review. Sir Pitzenbarger, sir. I'm from the Department of Defense. I'm here to learn about your son. If you want the real story, you'll need to talk to the mud soldiers. I've never seen lost men like that. Pitzenbarger comes down that wire and saves men he never even knew. Sounds like a suicide mission. Suicide is hopeless. What Pitzenbarger did was valor. You kept telling him to get out, but he wouldn't go. He was there to save lives, and that's what he was doing. Why are you here? Because you're here. Well, we shouldn't even have been there. None of us should. What are you saying? That's friendly fire. We were fighting our own men. Tio Flávio aqui de volta. Bem, antes de voltar a falar do filme, da história do filme, só contar um pouquinho mais sobre o filme. O diretor Todd, ele ouviu falar dessa história, da história do filme, mais ou menos uns 20 anos atrás. Ele estava pesquisando para fazer um outro filme, ficou sabendo dessa história, queria fazer, não achou ninguém que quisesse fazer, e nessa história o filme levou quase 20 anos para ser produzido. Terminou de ser produzido ano passado. Finalmente ele conseguiu uma companhia chamada Roadside Attractions para assumir a distribuição do filme, e o filme foi lançado sexta-feira aqui no Canadá. Não sei quando vai ser lançado no Brasil, espero que seja em breve, porque é um filme muito legal. E o que é que eu posso dizer para vocês? Bom, vamos falar do filme. Okay? O nome do filme é The Last Full Measurement. Aí vocês perguntam de onde é que tiraram esse nome para o filme. Na realidade, o título do filme, o filme é uma história real, mas o título do filme é baseado num discurso do presidente Abraham Lincoln em Gettysburg, onde houve uma das maiores batalhas da Guerra da Sucessão dos Estados Unidos, e falando das pessoas que faleceram, dos que deram a vida nessa guerra, ele falou assim, eles deram, they gave the last full measure of devotion. No final de contas, eles deram a vida pela nação. E foi aí que foi baseado nessa frase que saiu o título do filme, que é The Last Full Measure. Bom, a história. A história é, como eu falei para vocês, o filme é feito em flashbacks. Ele se passa em 1999, mas ele volta ao Vietnã no dia que aconteceu o evento que dá origem a todo o filme,
que foi no dia 11 de abril de 1966. Eu dou esses detalhes aí todos para vocês. Se vocês quiserem pesquisar no Google e saber mais sobre o filme, vocês podem. É uma história real. Os personagens são reais. E é um filme sobre o Vietnã. Filmes sobre o Vietnã aqui são sempre polêmicos, especialmente nos Estados Unidos, porque o Vietnã foi uma guerra muito impopular, foi uma guerra que o povo americano não queria. Eu me lembro muito bem que nessa época do Vietnã eu já era adolescente, então, inclusive o Peter Fonda foi... o pessoal fazia muita manifestação contra essa guerra, não queriam que os Estados Unidos estivessem na guerra. Os veteranos dessa guerra, porque foi uma guerra que os Estados Unidos perdeu. E uma guerra que a gente perde é popular, né? Foi uma das guerras que os Estados Unidos perdeu e os veteranos não são tratados com muito respeito como eram, ou a gente pensa que eram os outros da guerra de 1914, 1945, mesmo da guerra do Golfo. Eles são como que culpados pelos Estados Unidos ter perdido a guerra, o que é realmente uma falsidade muito grande. Foi uma guerra muito difícil, muito inútil. Os vietnamitas eram muito resistentes e combatentes, acabaram ganhando a guerra, né? A história é de um membro das Forças Armadas Americanas, o chamado William Pitsenbarger. O Pitts, no filme mencionam Pitts, PJ, o apelido dele. Ele era um membro de uma divisão que chamava Air Force Pararescue Men. Em outras palavras, que eles faziam aqueles helicópteros da Air Force americana. Quando havia feridos em batalhas, eles iam e recuperavam essas pessoas para tratá-las, levá-las para hospitais. E em outras situações, eles também, quando um batalhão estava numa situação difícil, eles iam e tentavam retirar essas pessoas da situação onde estavam. O fato que aconteceu foi no dia, como eu falei para vocês, no dia 11 de abril de 1966, o nome da batalha em vietnamita é muito complicado, nem vou tentar dizer para vocês. E o que acontece é que essa pessoa, esse William Pitsenbarger, nesse dia ele estava no helicóptero e ele não precisava ter vindo embaixo ajudar o pessoal da US Army's 1st Infantry Division, que era o pessoal da infantaria que estava no chão, né, brigando, atirando na guerra, né? Ele não precisava descer para ajudar a pegar os feridos, mas ele fez questão, porque ele disse, não, a gente não vai conseguir salvá-los. E ele desceu, e nesse dia ele salvou 60, pelo menos 60 colegas, 60 jovens que estavam lá na guerra, veteranos hoje, né? E esse pessoal, por 34 anos, batalhou para que ele tivesse uma medalha, que chama Medalha de Honra, Medal of Honor, que é a medalha mais importante dos Estados Unidos para pessoas que foram para a guerra. E não se sabia direito por que não davam a medalha a esse herói. Mas os veteranos nunca abandonaram, sempre os sobreviventes, os que ele salvou, né, sempre tinham aquela vontade de honrar essa pessoa que deu a vida para salvar eles, para salvar deles. Ele não precisava ter descido, ele podia ter voltado para o helicóptero muitas vezes, mas não, ele ficou até o final e no final acabou morrendo defendendo os amigos. Os compatriotas que estavam lá na guerra, né? E que ele, na realidade, nem os conhecia, não conhecia ninguém. A história é muito legal. O que acontece é que, como sempre nessas histórias, tem um lado político, e quando entra a política, vocês já sabem como é que é, havia uma razão política pela qual esse rapaz não tinha essa medalha. E na história, um advogado do Pentágono, lá do governo americano, fica com esse dossiê, né, com esse projeto na mão e tem que dar uma resposta para o governo. E ele começa a investigar.
Geralmente deram para ele porque ele talvez não fosse nem se interessar, porque era uma pessoa muito, um advogado muito ambicioso, queria subir na vida e fazer coisas importantes, tal. Isso também era importante, mas no final de contas deram esse projeto para ele, pensando, ele vai fazer algumas coisas, vai abandonar, vai ficar aí e não vai continuar parado. Mas ele começou a entrevistar os veteranos e começou a se interessar pelo projeto, começou a achar o projeto interessante, começou a ver a injustiça que havia no projeto, e essa é a história do filme. E é realmente muito legal. Eu tenho que confessar que houve momentos que, ainda bem que o cinema é escuro, que eu tenho certeza que lágrimas correram dos meus olhos, e vai correr dos olhos de todos vocês que forem ver o filme, principalmente no cinema. Em televisão não tem aquela emoção, mas se vocês forem no cinema, vocês vão ver o que vai acontecer. E a história é a história, essa batalha toda. Um dos meus amigos até me falou que acha que parece mais um documentário, talvez porque é uma história verídica e muito, muito bom. Aconselho vocês a verem. É um filme que não é igual ao 1917, completamente diferente. As armas, a incrível diferença da batalha. O outro era em trincheiras, esse era numa floresta, quase igual a floresta amazônica, onde os vietnamitas saíam do chão, quase completamente camuflados, muito difícil de ver. Tem algumas cenas de batalhas interessantes, legais, como para quem gosta de filme de guerra. Mas é um filme que, além da guerra, tem o lado paralelo, que as vidas humanas, o que acontece com as pessoas, com os soldados, depois que eles voltam da guerra. Muitos que estavam na mesma batalha, uns são veteranos com problemas psiquiátricos e muitos problemas de traumatismo, e outros como os oficiais, alguns dos oficiais também. Um deles era senador, general, estavam todos nessa mesma batalha, e a gente aprende muita coisa sobre essa batalha, que talvez provavelmente houve um erro no comando, e muitos dos soldados foram mortos por o que eles chamam friendly fire. Na realidade foram mortos por outros americanos, que na realidade estavam americanos brigando contra americanos. Claro que tinha também vietnamitas no meio, e esse fato faz que pessoas que estavam envolvidas nesse erro tentam esconder o fato, e por isso o rapaz não tinha essa medalha. Mas é muito legal, mostra os pais deles, mostra o advogado tentando fazer a investigação. Um momento ele chega a tentar abandonar, e a esposa que estava diz para ele, nunca vi você abandonar nada na sua vida. E é muito, muito legal, mostra a relação de pai para filho. Bom, eu achei o filme muito interessante, espero que seja um filme de muito sucesso aqui. Não é um filme que vai ganhar Oscar, porque ele acabou de ser lançado em janeiro, então muito tarde para o Oscar do ano passado e muito cedo para o Oscar do ano que vem. Provavelmente ninguém vai lembrar mais desse filme quando chegar a época das nomeações para Oscar. Eu gostei muito do filme, espero que seja um filme de sucesso, espero que passe no Brasil, nos cinemas. Se não passar, vai passar provavelmente na Netflix ou no outro desses cinemas de internet, né? Eu aconselharia vocês verem no cinema, porque as imagens, o som, tudo é muito superior do que quando a gente vê em casa. Mas se não for ao cinema no Brasil, eu aconselho vocês a verem da maneira que puderem. Então chama de Last Full Measure. Não tem tradução ainda no Brasil, em português. Eu imagino que se fosse traduzido seria como O Último Sacrifício, algo assim, não sei. Bom, de qualquer maneira, gente, se vocês gostaram, thumbs up, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Tudo bom? Até a próxima. Um abração. The after-action report is missing. Who even thought up Operation Abilene in the first place? It's not a can of worms you want to open. Why not? Information was removed from the original review. You had no idea where you're starting. I have never seen you back off of anything.
Usually we're judged by what we do, but what we don't do is what haunts us. I'm gonna go public with the story. Sounds a little dangerous. But it'll be great television. Getting that medal for Pitts, for the men I lost, might be the only decent thing I pull out of that war. Pitzenbarger's father. He's dying. Dying isn't harder than losing a child. Do what you can. Guys like Pitzenbarger do what they do for each other. A life for a life. I need to finish this. Give praise as this young man and show us that the sacrifices of the fallen will never be forgotten.